Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da difusora bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 196, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 9 e 10, Tobit 10 a 12 e Provérbios 10, 9 a 12. Isaías 9. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou sobre eles. Multiplicaste a alegria, aumentaste o júbilo. Alegram-se diante de ti como os que se alegram no tempo da colheita, como se regozijam os que repartem os despojos. Pois tu quebraste o seu jugo pesado, a vara que lhe feria o ombro e o bastão do seu capataz, como na jornada de Madian. Porque a bota que pisa o solo com arrogância e a capa empapada em sangue serão queimadas e serão pasto das chamas. Porquanto um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem a soberania sobre os seus ombros e o seu nome é Conselheiro Admirável, Deus Herói, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Dilatará o seu domínio com uma paz sem limites, sobre o trono de David e sobre o seu reino. Ele o estabelecerá e o consolidará com o direito e com a justiça, desde agora e para sempre. Assim fará o amor ardente do Senhor do Universo. O Senhor proferiu uma ameaça contra Jacó, e ela caiu sobre Israel. Chegará ao conhecimento de todo o povo, de Efraim e dos habitantes da Samaria, os quais na sua soberba e dureza de coração exclamam: os tijolos caíram, mas nós edificaremos com pedras lavradas. As traves de madeira dos sicômoros foram abatidas, mas nós as substituiremos por madeira de cedros. O Senhor lançará contra eles os inimigos e estimulará os seus adversários. A oriente, Damasco; a ocidente, os filisteus. Estes devorarão Israel à boca cheia. Apesar de tudo isto, não se aplaca a sua ira. Antes, a sua mão continuará a castigar. Porém, o povo não se voltou para quem o feria, não procurou o Senhor do Universo. O Senhor cortará a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco num só dia. O ancião e o nobre são a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Os que dirigem este povo desencaminham-no, e os dirigidos perdem-se. Por isso o Senhor não se compadece dos jovens e não tem piedade dos órfãos e das viúvas. Todos eles são ímpios e maus. Toda a gente só prefere loucuras. Apesar de tudo isto, não se aplaca a sua ira, antes a sua mão continuará a castigar. A iniquidade está ardendo como um fogo, que devora os abrolhos e os espinhos e ateia um incêndio na floresta, levantando para o alto turbilhões de fumo. A cólera do Senhor do Universo faz arder o país, e o povo é pasto das chamas. Ninguém poupa a ninguém, nem aos irmãos. Corta-se à direita e fica-se com fome. Devora-se à esquerda e nada se sacia. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e os dois juntos contra Judá. Apesar de tudo isto, não se aplaca a sua ira. Antes, a sua mão continuará a castigar. Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos que redigem prescrições opressoras, dos que afastam os pobres do tribunal e zombam dos direitos dos fracos do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa e roubando os bens dos órfãos. Que fareis vós no dia do ajuste de contas, quando o furacão vier de longe? A quem acudireis em busca de auxílio e onde escondereis as vossas riquezas? Só vos resta dobrar a cerviz entre os cativos e cair entre os mortos. Apesar de tudo isto, não se aplaca a sua ira, antes a sua mão continuará a castigar. Ai da Assíria, vara da minha cólera. O bastão das suas mãos é o bastão do meu furor. Eu o atirei contra uma nação ímpia e o lancei contra o povo, objeto do meu furor,
para o saquear e despojar e para o calcar aos pés como lama das ruas. Mas ele não entendeu assim, nem eram estes os planos do seu coração. O seu propósito era destruir e exterminar muitas nações. Dizia com efeito: porventura não são todos reis os meus oficiais? Não aconteceu à cidade de Calnó como à de Carquemis, à cidade de Amate como à de Arpade, à cidade de Samaria como à de Damasco. Como a minha mão se apoderou daqueles reinos de ídolos, com imagens mais ricas que os de Jerusalém e Samaria, como tratei Samaria e os seus ídolos, não hei de fazer o mesmo a Jerusalém e aos seus ídolos. Mas quando o Senhor tiver terminado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, irá castigar também o rei da Assíria pelo orgulho do seu coração e pela sua arrogância insolente. Realmente, ele afirma: foi pela força da minha mão que fiz isto, com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Mudei as fronteiras dos povos, saqueei os seus tesouros, como um herói derrubei toda aquela gente. Apanhei com a minha mão a riqueza dos povos, como quem recolhe os ovos deixados num ninho. Juntei a terra inteira e ninguém bateu as asas, nem abriu a boca para piar. Acaso gloriar-se-á o machado contra quem o maneja? Ou levantar-se-á a serra contra o serrador? Um bastão não pode comandar um homem, é o homem que faz mover o bastão. Por isso o Senhor Deus do Universo enfraquecerá com a doença aqueles guerreiros. Debaixo do fígado acender-lhes-á uma febre, como um fogo de incêndio. A luz de Israel será como um fogo, e o Deus Santo como uma chama que abrasará e devorará os seus abrolhos e os seus espinhos num só dia. O esplendor do seu bosque e do seu jardim será aniquilado no corpo e na alma, como um doente que definha e morre. As árvores que ficarem nos teus bosques serão tão poucas que até um menino as poderá contar. Naquele dia, o resto de Israel e os sobreviventes de Jacó já não voltarão a apoiar-se no seu agressor, mas apoiar-se-ão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, um resto de Jacó para o Deus forte. Ainda que o teu povo, ó Israel, fosse tão numeroso como a areia do mar, só um resto dele voltará. A destruição decretada é mais do que justa. O Senhor Deus do Universo vai cumprir em toda a terra este decreto de destruição. Por isso, o Senhor Deus do Universo diz: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria que te fere com a vara, que levanta o seu bastão contra ti, como outrora os egípcios. Porque dentro de muito pouco tempo, a minha indignação irá destruí-los, a minha cólera aniquilá-los. Eu, o Senhor do Universo, levantarei o açoite contra eles, como quando feri Madiane no penhasco de Horeb, como quando levantei o meu bastão contra o mar no caminho do Egito. Naquele dia, será retirada a carga que ele impôs sobre os teus ombros e desaparecerá o jugo que ele colocou no teu pescoço. É o jugo confrontado com a abundância. O inimigo chegou à cidade de Aiate, passou por Migron e revistou as tropas em Micmas. Passaram o desfiladeiro. Durante a noite, acamparam em Gebá. O povo de Ramá está aterrorizado e o de Gibeá de Saúl está em fuga. Grita forte, povo de Bat-Galim. Escuta, gente de Laishá. Responde, povo de Anatote. Os de Madmená e os de Gebim põem-se em fuga. Mais um dia para descansar em Nob. E já levanta a sua mão contra o Monte Sião, contra a colina de Jerusalém. Olhai, o Senhor Deus do Universo quebrará o inimigo, como se quebram os ramos com um só golpe, como se cortam as grandes árvores e se abatem os ramos altos. Abaterá o inimigo como se abate a madeira do bosque com a machada, como se deita por terra o Líbano com o seu esplendor. Tobite 10. Entretanto, todos os dias, Tobite contava os dias necessários para a ida e para o regresso. Quando estes passaram sem que o filho aparecesse, começou a dizer: talvez tenham ficado retidos por lá, ou quem sabe, talvez Gabael tenha morrido e ninguém lhe entregue o dinheiro. E começou a entristecer-se. Ana, sua esposa, dizia-lhe: não há dúvida que o meu filho morreu, já não é dos vivos. E começou também a chorar e a lamentar-se por causa do filho, dizendo: infeliz de mim, filho, que te deixei partir, tu que eras a luz dos meus olhos. Tobite, contudo, replicava-lhe: cala-te, não te preocupes, minha irmã, ele está bem. De certo, muitos afazeres o solicitaram por lá. Todavia, o homem que o acompanha é de confiança, um dos nossos irmãos.
Não te entristeças, pois, por causa dele, minha irmã. Em breve estará aqui. Ela, porém, respondia: Deixa-me em paz e não me queiras enganar. O meu filho morreu. E todos os dias ia ao caminho por onde ele partira, passava o dia sem comer e chorava a noite inteira por Tobias, seu filho, sem poder dormir. Ao completarem-se os 14 dias das núpcias que Raguel tinha estabelecido com juramento em favor da própria filha, Tobias foi ter com Raguel e disse-lhe: Deixa-me partir, pois sei que meu pai e minha mãe já perderam a esperança de me ver de novo. Rogo-te, pois, ó pai, que me deixes ir, a fim de voltar à casa de meu pai. Já te contei em que condições os deixei. Raguel respondeu a Tobias: Fica aqui comigo, filho. Mandarei emissários a Tobite, teu pai, que lhe darão notícias tuas. Replicou Tobias: Não, de modo nenhum. Peço-te que me deixes voltar para a casa do meu pai. Levantou-se então Raguel e entregou a Tobias a sua esposa Sara e metade de tudo o que possuía: servos e servas, bois e ovelhas, asnos e camelos, roupas, pratas e utensílios. A seguir despediu-os em paz. Saudou Tobias, dizendo-lhe: Sê feliz, filho. Que o Deus do céu vos dê feliz viagem e vos guie, a ti e a Sara, tua esposa, e que eu veja os vossos filhos antes de morrer. E abraçando Sara, sua filha, disse-lhe: Filha, vai para o teu sogro e a tua sogra, pois doravante serão os teus pais, como aqueles que te deram a vida. Vai em paz, filha. Possa eu, enquanto viver, ouvir falar sempre bem de ti. E abraçando-os a ambos, deixou-os partir. Por sua vez, Edná disse a Tobias: Filho, irmão querido, o Senhor te conduza de volta à casa. Possa eu ver os teus filhos e de Sara, minha filha, antes de morrer, para que eu me alegre na presença do Senhor. Entrego a minha filha à tua guarda. Nunca a entristeças durante os dias da tua existência. Vai, pois, em paz, filho. Daqui em diante serei tua mãe e Sara será tua irmã. O Senhor vos guie, a fim de que juntos vivais em paz e prosperidade todos os dias da vossa vida. Beijou-os a ambos e deixou-os partir sãos e salvos. Tobias, de ânimo bom e alegre, deixou Raguel, bendizendo o Senhor do céu e da terra, Rei de todas as coisas, por lhe ter dirigido os passos de maneira tão feliz, e bendisse Raguel e Edná nestes termos: Dê-me o Senhor a graça de vos honrar todos os dias da minha vida. Tobite 11. Ao aproximarem-se de Casarim, que fica defronte de Nínive, Rafael disse: Bem sabes em que estado deixaste o teu pai. Passemos à frente da tua esposa e preparemos a casa antes da sua chegada. Puseram-se, portanto, a caminhar juntos na frente. Rafael então disse de novo: Leva contigo o fel do peixe. Atrás do anjo e de Tobias seguia o cão. Entretanto, Ana estava sentada e olhava para o caminho, procurando descobrir o filho. Quando o viu ao longe, disse ao marido: Repara, aí vem o nosso filho e com ele o seu companheiro. Antes, porém, que Tobias chegasse junto do pai, disse-lhe Rafael: Sei com certeza que os seus olhos se abrirão de novo. Unge-lhes com o fel do peixe. Ao sentir ardor, esfregá-los-á, as cataratas desprender-se-ão, e ele verá. Ana deitou a correr e lançou-se ao pescoço do filho, dizendo: Volto a ver-te, meu filho. Agora já posso morrer. E pôs-se a chorar. Tobite, tropeçando, encaminhou-se para a porta do pátio. Então o filho correu ao seu encontro, agarrou-o e derramou-lhe o fel nos seus olhos, dizendo: Coragem, pai. Enquanto lhe ardiam os olhos, esfregou-os e as escamas desprenderam-se. Ao ver o filho, Tobite lançou-se-lhe ao pescoço e, chorando, disse: Vejo-te, filho, tu que és a luz dos meus olhos. E continuou: Bendito seja Deus e bendito o seu grande nome. Benditos os seus santos anjos. Que seu nome esteja sobre nós e benditos sejam todos os seus anjos pelos séculos sem fim. Ele puniu-me, mas eis que volto a ver Tobias, o meu filho. Tobias entrou cheio de alegria e glorificou a Deus. Contou ao pai todas as maravilhas que tinham acontecido na sua viagem. Disse-lhe que trazia o dinheiro e que tomara Sara, filha de Raguel, por esposa. Ela já aí vem, está muito perto das portas de Nínive. Ao ouvir isto, Tobite, cheio de alegria e louvando a Deus, foi às portas de Nínive ao encontro da nora.
Vendo-o andar assim, com toda a segurança e sem ninguém o guiar pela mão, os habitantes de Nínive admiraram-se. Tobit então anunciava-lhes em alta voz que Deus fora misericordioso para com ele e lhe abrira os olhos. Assim que Tobit se encontrou com Sara, esposa do seu filho Tobias, abençoou-a e disse-lhe: Sê bem-vinda, minha filha. Bendito seja Deus que te trouxe para junto de nós, e bendito seja o teu pai. Bendito seja Tobias, meu filho, e bendita sejas tu, filha. Entra e sê bem-vinda à tua casa. Entra em bênção e alegria, filha. Foi um dia de júbilo para todos os judeus que habitavam em Nínive. Aicar e Nadab, seus sobrinhos, foram ter com Tobit cheios de alegria, e durante 7 dias celebraram-se com regozijo as bodas de Tobias. Tobit 12. No fim das núpcias, Tobit chamou Tobias, seu filho, e disse-lhe: Meu filho, prepara o salário que deves dar ao homem que foi contigo, e vê o que será preciso juntar-lhe como gratificação. Tobias respondeu-lhe: Pai, quanto lhe hei de dar como paga? Não sofrerei dano algum se lhe der metade dos bens que ele trouxe comigo. Ele reconduziu-me são e salvo, curou a minha esposa, trouxe o dinheiro comigo e também te deu à vista. Quanto, pois, lhe hei de pagar? Disse-lhe Tobit: É justo, filho, que receba metade de todos os bens que trazias ao voltar. Então Tobias chamou o anjo e disse-lhe: Toma metade de tudo o que trouxemos como salário para ti e vai em paz. Então Rafael chamou os dois à parte e disse-lhes: Louvai a Deus e agradecei-lhe. Exaltai-o e apregoai a todos os viventes o que fez por vós, pois é bom louvar a Deus, exaltar o seu nome e apregoar as suas obras. Não vos canseis de o confessar. Se é bom guardar o segredo do rei, é coisa louvável apregoar as obras de Deus. Fazei o bem e nada de mal vos acontecerá. É boa a oração feita com verdade e a esmola acompanhada pela justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros, pois a esmola livra da morte e limpa de todo o pecado. Os que praticam a misericórdia e a justiça serão cumulados de vida. Aqueles que cometem o pecado e a injustiça serão inimigos da sua própria vida. Quero dizer-vos toda a verdade sem vos ocultar coisa alguma. Já vos disse que é bom guardar os segredos do rei, mas é glorioso proclamar as obras de Deus. Por isso sabei que enquanto oravas, tu e a tua nora Sara, eu apresentava as vossas orações diante da glória do Senhor. Da mesma forma, enquanto enterravas os mortos, eu também estava contigo. Assim, quando a toda a pressa te levantaste e deixaste de comer, a fim de sepultar aquele cadáver, eu fui enviado para pôr a tua fé à prova. Mas ao mesmo tempo, Deus enviou-me para te curar a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que apresentam as orações dos justos e têm lugar diante da majestade do Senhor. Ao ouvirem isto, ficaram os dois confusos e prostraram-se com o rosto por terra, cheios de temor. Disse-lhes então Rafael: Não temais, a paz esteja convosco. Louvai a Deus por toda a eternidade. Quando eu estava convosco, não era por minha própria iniciativa, mas pela vontade de Deus, e por isso deveis louvá-lo sempre. Todos os dias, na vossa presença, eu nada comia nem bebia na realidade. Apenas vos parecia que o fazia. Agora, bendizei o Senhor aqui na terra e louvai a Deus, porque eu volto para aquele que me enviou. Escrevei tudo o que sucedeu convosco. Dito isto, elevou-se. Então Tobit e o seu filho levantaram-se, mas não o tornaram a ver. Louvaram e glorificaram a Deus, dando-lhe graças pelas suas grandes obras, já que um anjo de Deus lhes tinha aparecido. Provérbios 10, 9 a 12. Aquele que anda na integridade caminha com segurança, mas aquele que segue caminhos tortuosos cai em ruína. Aquele que pisca os olhos provoca a dor, mas o que olha com fraqueza cura. A boca do justo é uma fonte de vida, porém a do ímpio esconde a violência. O ódio provoca rixas, mas o amor encobre todas as faltas.
Caros amigos, olá. Que bom é poder voltar a encontrar-vos neste caminho que estamos a percorrer com a Palavra de Deus. Daqui fala-vos o Padre João Moita, padre das equipas de Jovens Nossa Senhora e assistente do setor de Santarém. Há dias em que olhamos para o mundo e parece que as notícias são sempre as mesmas. Guerras, divisões, injustiças, violência. E por vezes, também dentro de nós, encontramos alguma escuridão, alguma preocupação ou desânimo. As leituras de hoje falam precisamente da luz que Deus acende no meio das trevas. Continuemos esta peregrinação pela Sagrada Escritura, acompanhados por Nossa Senhora, que soube acreditar na luz de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. O centro das leituras de hoje encontra-se no capítulo 9 de Isaías, um dos textos mais conhecidos de todo o Antigo Testamento, dos mais belos também. O profeta dirige-se a um povo que atravessa tempos difíceis e anuncia uma promessa extraordinária. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías não ignora os problemas, não faz de conta que está tudo bem, mas anuncia que Deus está a preparar algo novo, e essa novidade tem um rosto. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Nós cristãos lemos estas palavras e reconhecemos imediatamente Jesus. Séculos antes do nascimento de Cristo, Isaías já apontava para aquele que viria trazer uma luz que nenhuma escuridão poderia apagar. Os títulos que escutamos atribuídos a esse menino são impressionantes. Recordemos: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. É curioso que Isaías não anuncie primeiro um exército, uma estratégia política ou uma revolução militar. Anuncia uma criança. Deus escolhe a fragilidade para transformar o mundo. Um autor inglês, Chesterton, dizia que uma das marcas do cristianismo é precisamente essa capacidade de encontrar grandeza nas coisas aparentemente pequenas. Deus muda a história através de uma criança em Belém, de pescadores da Galileia, de santos escondidos, de gestos simples de amor. O mundo procura muitas vezes o poder. Deus procura corações disponíveis. No capítulo 10, Isaías depois volta a denunciar a injustiça e o orgulho dos poderosos. A mensagem permanece atual, porque sempre que o homem acredita que pode ocupar o lugar de Deus, acaba por se perder. A soberba cria a ilusão da autossuficiência. A fé, por outro lado, recorda-nos que tudo é dom. Nos capítulos de hoje do livro de Tobit, encontramos um momento muito bonito, a revelação do arcanjo Rafael. Durante toda a viagem, Tobias pensava estar acompanhado por um simples companheiro de caminho. Só no final dessa peregrinação, descobre que Deus estava a agir de forma muito mais profunda do que imaginava. Talvez isto aconteça hoje contigo, conosco. Muitas vezes só mais tarde percebemos que Deus estava presente em acontecimentos, encontros ou situações que pareciam comuns. Como dizia São João Crisóstomo, Deus escreve direito por linhas que nós raramente compreendemos enquanto as estamos a viver. E Rafael deixa uma frase que vale a pena guardar no coração. É bom bendizer a Deus e proclamar as suas maravilhas. É bom bendizer a Deus e proclamar as suas maravilhas. A gratidão abre os nossos olhos para reconhecer a presença de Deus na nossa história. Por fim, no livro dos Provérbios, hoje ouvíamos uma recordação que quem caminha na integridade caminha seguro. E acrescentam o livro dos Provérbios uma frase belíssima: o amor cobre todas as faltas, todos os pecados. Não significa ignorar o mal ou fingir que ele não existe. Significa que o amor tem uma força que o ódio nunca terá. O ressentimento multiplica as feridas. O amor abre sempre a possibilidade da reconciliação. Talvez hoje a palavra nos deixe esta pergunta: consigo reconhecer a luz de Deus a brilhar na minha vida
mesmo quando atravesso momentos de escuridão. Porque essa é a grande mensagem de Isaías de hoje. As trevas não têm a última palavra. Deus continua a vir ao nosso encontro, continua a acender luzes, continua a caminhar conosco. Peço que rezem comigo. Senhor, quando nos sentirmos rodeados pela escuridão da dúvida, do medo ou do desânimo, ajuda-nos a recordar a Tua promessa. Tu és a luz que nenhuma treva pode vencer. Dá-nos um coração humilde para reconhecer a Tua presença e agradecido pelos sinais da Tua ação na nossa vida. Saibamos levar a Tua luz aos que vivem sem esperança e sem sentido. Nossa Senhora, Mãe da Esperança, ajuda-nos a acolher Jesus, o Príncipe da Paz, e a caminhar sempre na luz deste Teu Filho. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 196, mais um dia de Isaías, que também é música para os nossos ouvidos. Um abraço em Cristo. Até amanhã.